Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos amigos aqui. Hoje, direto aqui do estúdio Nakachov, Ferraz de Vasconcelos, nessa magnífica noite, né, início de noite do dia 16 aqui de abril. Passa das 19 horas e 4 minutos. Estamos mais uma vez com a supervisão do nosso diretor, seu Natelso, no apoio Petri Vandrei, na equipe técnica, hoje também com a Dani aqui, conselheira, nos ajudando, nos apoiando, e vamos estar batendo um papo aí. A semana foi bastante agitada, tivemos bastante notícias aí com referência à segurança, com referência à política, com referência à justiça, e nós hoje vamos focar um pouquinho na segurança. Vamos estar comentando dois assuntos aí que foi bastante apontado pelas mídias, pela televisão. Enfim, nós vamos estar batendo um papo no sentido de esclarecer algumas coisas, dar o nosso ponto de vista com experiência na área de segurança e também com trabalho na área da justiça. Vamos estar aí conversando com o senhor e com a senhora, explicando o momento que passa o país, a nossa cidade. Estamos aí próximos de uma Copa do Mundo, estamos aí próximos das eleições, um ano que em tese já estamos em abril, né? Já partindo já para segunda quinzena de abril, já adentramos, e a gente daqui a pouco estará aí já próximo das urnas aí, para que possamos estar escolhendo os nossos representantes, tanto a nível de executivo, quanto também a nível de legislativo. E é muito importante o senhor e a senhora saber votar, procurar ver perfil, procurar ver o momento que passa o país. A gente, vou falar com a experiência que a gente tem para essas áreas, tanto jurídica como de segurança, a gente está vivendo um dissenso, né, tanto na área jurídica quanto na área de segurança. Nós nunca estivemos tão próximo do fundo do poço, ou talvez, com pouca sorte, já estejamos dentro dessa lama no fundo do poço. Chegamos a bater todos os níveis de vergonha, todos os níveis de desmandos, todos os níveis de corrupção. Não tem um segmento que não tenha tido problema ou esteja tendo problema de corrupção, de desvio de dinheiro, uma bandalheira total. Vergonhoso, né? A gente estava até discutindo aqui, preparando esse bate-papo, por levar até o senhor e a senhora, e a gente estava discutindo o seguinte: o delegado pode errar, o polícia pode errar, a professora pode errar, o comerciante pode errar, o vereador, o deputado, o senador, o próprio presidente, o governador, enfim, todos nós que fazemos parte dessa camada da engrenagem social podemos errar. Mas nós não podemos, em espécie nenhuma, ter um judiciário corrupto, ter um judiciário podre, ter um judiciário ineficaz, moroso e que não corresponde às expectativas da sociedade. Soberano, somente Deus. Qualquer ser humano ele tem que prestar conta do que ele faz, principalmente o servidor. Isso quer dizer, servidor é aquele que serve. Aí cabe para o presidente, até o último cargo na hierarquia, né, legislativa, o vereador. Então, do presidente da República, passando pelo Congresso, passando pelas Assembleias Legislativas, todo mundo tem que prestar conta. Liga uma televisão, foi suspenso, foi afastado, desembargador vendendo sentença. Liga a televisão no outro dia, não sei quantos juízes foram afastados do cargo, suspeitos de venda de sentença. E essa sociedade tem que melhorar.
né? A princípio não dá para eu julgar, eu ser vítima, eu ser promotor, acusador, eu ser investigador, eu ser crítico e eu ser observador. Não dá. Cada um no seu papel, né? Então, a gente está passando por uma crise moral, técnica muito forte. A sociedade, através dessas mídias aí, começou a cobrar. A gente tem uma cobrança mais pontual. E isso aí está fazendo com que tenhamos algum avanço, né? Mas vamos lá, Petri, a gente só está conseguindo levar essas notícias, esse gostoso bate-papo com nossos amigos, por conta que quem que nos ajuda é a Mogi Fibras. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Vamos lá, Dani, cadê o seu boa noite pra galera aí? Solta a voz. Boa noite a todos aqui da equipe Nakachove. Tem bastante boa noite hoje. Obrigado pela audiência de todos. A Juvanda Oliveira está desejando boa noite. Boa noite, Gê. Valdir Zeller. O primão tá lá na Espanha. Um beijão pra você. Isso, ele deixou aqui um comentário. Esse tem meu respeito e admiração. Obrigado, primão. Tema Almeida. Boa noite, meu querido amigo Roberto. Carmen Júlio. Doutor Ricardo tá dando boa noite. Aí, meu mestre, doutor Ricardo. A doutora Rosália também dando boa noite. Doutora Rosália, um beijão. Pamela Cristina. Pamela. Edson Calisto. O Montier. E Selma já falei. Vamos lá. Boa noite a todos. É isso aí, boa noite de coração. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando nessa belíssima noite de quinta-feira. Já estamos pegando o ritmo aí de feriadão, né? Todo mundo esperando aí, já preparando as canelas, as bagagens aí, para daqui a pouco tá passeando um pouquinho e merecido, né? Trabalhamos muito e é justo que tenhamos aí um descanso. Mas vamos lá, tá muito gostoso o programa, obrigado a todos vocês aí. O Valdir tá lá na Espanha, um beijão pra você aí, tá cuidando da filhinha, visitando a filhinha. Estamos cuidando aqui dos problemas aqui, Valdizão, vamos lá. E todos os nossos amigos aí que estão acompanhando, interajam, críticas, sugestões, a gente tá aqui para dia a dia estar melhorando esse bate-papo aí. Hoje nós vamos estar se dedicando aí, Sema, nossa grande amiga também, um beijão. A gente está se dedicando a falar dessas ocorrências que foram extremamente atabalhoadas, um tiro dado, palavras ditas não voltam à origem, né? E o que acontece? A gente está vendo, tivemos uma ocorrência na cidade de Tiradentes envolvendo uma policial feminina, infelizmente muito nova, vamos comentar também. Tivemos uma ocorrência em Sorocaba também, extremamente fora dos padrões. Quando eu, com a experiência que a gente tem de tantos anos na segurança, antes de qualquer comentário, quando eu vi o início da ocorrência, eu já pensei, não vai acabar bem. Teve uma situação de óbito da própria polícia. Pelo dispositivo como chegaram, a gente já percebia, Dani, que todos estavam submetidos à linha de fogo. E na primeira análise nós observamos que o resultado viria negativo, e veio. Então, como a gente tem conversado, segurança é muito sério. Polícia, ninguém quer
quer estar aqui criticando, ninguém quer estar apontando os defeitos. Seria muito bom nós virmos aqui e falarmos que está sendo um espetáculo, mas não é. Né? Policiais mal preparados, mal pagos, com problemas de psiquiatria. A gente vê que o nível de estresse é muito grande, não tem um aparato, não tem um carinho, uma aproximação. E o que está acontecendo? Ficou muito patenteado com esse ocorrido do coronel e a PM Gisele lá, né? Então a gente percebe que nós temos que melhorar muito nesse quesito. Aliás, nós temos que melhorar muito em todos os quesitos. Da igreja até lá o salão de discoteca lá, nós estamos tendo um problema, de A a Z. Né? Pastores aí enganando o seu pessoal, estelionato à torta e à direita. Então a gente tem que melhorar enquanto sociedade. Né? A gente vai reclamar para quem? Ainda temos a liberdade de expressão, né? Esperamos que isso não consuma lá aquele ditado do Idi Amin Dada, né? Que falou que todos temos liberdade de expressão. Não sabemos se teremos, depois da expressão, a liberdade, né? Então, fica aqui a dica, temos que reclamar. Esse problema de segurança com o coronel, só tivemos resultados positivos porque a sociedade cobrou, a sociedade ficou com a indignação lá em cima. Até hoje não se entende por que um desembargador, o corpo da jovem nem tinha sido tinha tido algum tipo de perícia, algum tipo de socorro, algum tipo de amparo, né? Nada, com nada já tinha um desembargador lá discutindo, sabe-se lá o quê. Né? Do mesmo jeito que chegou o desembargador com tanta rapidez, poderia ter chego o socorro, ter chego as pessoas que poderiam tentar fazer alguma coisa. Né? Espero que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, apura com muito rigor qual foi o papel desse desembargador, qual foi a situação em que ele foi para esse local de crime. E a gente fica pensando, que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Tivemos um caso recente aqui, se me permite, vou estar manuseando aqui o Instagram, para mostrar para os senhores como que a situação está cada vez mais complicada. Nós tivemos esse caso aí de uma policial recém-formada, estava ainda no estágio, ou seja, deveria estar sendo assistida por um comando mais efetivo, deveria estar numa viatura pesada, ou seja, uma viatura de tática, uma viatura que você põe 4 policiais e o estagiário no meio, sendo o 5º homem, para que tivesse segurança, para não se expor e também não tomar nenhuma atitude que pudesse pôr a população em risco. Feito isso aí. Foi esbarrou, eu atento à ocorrência, pegou o retrovisor no ombro do marido dela, começou-se uma discussão. Aí eu pergunto, mesmo que um agressor, eu fardado, me dê um tapa na rua, eu armado com fuzil, metralhadora, com uma pistola, com revólver, qualquer instrumento de arma, justifica eu dar um tiro na pessoa? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se uma pessoa está armada com faca e vem para cima do polícia, a faca tem que ter contato. Ele não consegue arremessar com precisão uma faca, um facão, de longe. Eu posso dar um tiro de aviso, eu posso dar um tiro de alerta, eu posso dar um tiro na perna, eu posso dar um tiro no braço, eu posso dar um tiro próximo à pessoa. Atirar na pessoa, se eu não estou naquele momento correndo risco de vida, Estado, desnecessário.
É falta do quê? De planejamento, de técnicas. E aí vamos lá, vamos continuando. Um indivíduo está com uma arma de fogo, mesmo que com relativa distância. É diferente, porque a qualquer momento ele pode pegar, apontar essa arma e disparar. Então, em tese, se o polícia ele vai ter alguns segundos para analisar a ocorrência, e aí vem a experiência, vem a frieza, vem o psicológico, vem o preparo e vem o dia a dia daquele profissional. Nós estamos falando em segundos, para ver se aquela pessoa está muito próxima de dar um tiro, de dar o disparo. Então, sim, aí justifica. Posso estar apontando essa arma, que eu sou Estado, eu tenho a força junto comigo. Primeiro que eu não vou estar sozinho. Segundo que eu estou armado. E terceiro lugar, eu estou dominando aquela situação. Então, veja bem, se eu perceber que aquela pessoa vai disparar alguma coisa, é lógico que tem que abater. Não é nem tiro de advertência, não é um tiro para assustar, é um tiro para abater. Porque é a vida do policial que está em jogo. Então, tem diferença. Agora, imagina se toda agressão que um policial sofre, a pessoa está com um pedaço de pau. Eu já fui para ocorrência que o cara estava com caiba. Eu tenho que ser engenheiro, eu tenho que ser psicólogo, eu tenho que ter o quê? Tirocínio rápido. Aquele pau, ele vai me criar algum tipo de lesão? Corro risco de vida? E aí é o quê? Experiência que faltou para quê? Para uma estagiária. Então, o estagiário, em tese, o que ele tem que fazer? Ele tem que sair numa viatura, no mínimo com 3 policiais, para que ele possa ser um observador, para que ele não tenha que ir para a linha de frente, para o frontier, com responsabilidade. Então, mais uma vez, a polícia do Tarcísio errou, fez uma coisa que é inadmissível, tirou a vida de uma mãe de família. Essas crianças, como que ficarão? Pegou fogo na cidade de Tiradentes, que virou uma praça de guerra. Por quê? Falta de planejamento. A polícia está jogada às ruas. A polícia está se arrastando. O crime dia a dia está se organizando. E o Estado regredindo. Um dos estados que cuida de toda a nação é o carro-chefe. É o carro que cuida do Nordeste, cidades lá Itaubal, não sei das quantas, com 6 mil habitantes, 93% vive pendurado no estado. Que mundo é esse? Vamos lá, Dani. Toma minha água. Deixa eu dar as boas noites aqui. Entrou agora na live Ailton Marangon, boa noite. Boa noite, Marangão. Ângela Castelo. Ângela. Boa noite. E a Valquíria também. Vamos lá, Val. E tem uma ótima pergunta aqui da Pamela. Ela pergunta: quem será responsabilizado pelo despreparo demonstrado nessa ocorrência? Bom, vamos lá. Muito bom essas perguntas. Seguinte, eu tô falando para vocês jogar o Estado, jogar a responsabilidade no soldado lá, pegar e afastar aquela policial militar. E é uma resposta para a sociedade? Não. Vamos ter essa vida da mãe que foi ceifada pelo Estado responsável de dar segurança? Não. Aí vamos começar então a entender a dinâmica das coisas. Quem que tem que ser responsabilizado pelo ato daquele agente público? O Estado. Vai dar uma indenização? 100 mil? 100 mil indeniza uma família? Agora vamos lá, parece que 5 filhos, né? Vamos lá. Que tal a gente começar a pensar o seguinte: essas crianças vão sobreviver do quê? Cada um tem que ter um seguro em cima desse ato covarde, impensado, irresponsável e tirano do Estado. Então, Pamela, é o seguinte, eu pensaria o seguinte: cada um dos filhos tem que ser
compensados com a falta da mãe, no sentido de ter um apoio até que se passe a maioridade. Seria sensato. Seria um começo. Né? Porque eu não posso, Estado, eu não posso ir para a rua para tirar a vida de ninguém. O que também, por outro lado, eu não posso ir para a rua pensando que não vou voltar para casa. Então nós demos um exemplo. Eu vou ter uma agressão, ela é iminente, vai acontecer? Essa agressão eu posso antecipar e tomar uma atitude? Então, são situações. Porque é muito fácil. Hoje, como advogado, nós vamos nos presídios. Aí o preso está lá, por exemplo, com uma pensão. Que o seu filho, meu filho, o vizinho, a vizinha, enfim, até a mulher paga pensão. Se for seu filho, ele caiu preso. Qual é a obrigação do Estado? Tutelar. Se responsabilizar. Né? Eu tive com um amigo que teve 60 dias preso, em Guarulhos. E o que aconteceu? A gente percebe que o Estado, ele marginaliza ainda mais a pessoa que está lá. Teve história de 4 presos em 60 dias morreram. Alimentação podre, porque se a alimentação vai podre e ninguém paga por essa podridão, tá bom, mas nós pagamos muito caro, o sistema tem que mudar, o preso tem que trabalhar. Os senhores imaginam uma cadeia, por exemplo, que eu vou de Potim, atravessa a Aparecida do Norte e vai até se perder no fim do mundo lá, que tem várias facções, que o crime tá mandando, o crime tá dominando. Ou os senhores acham que o Beto louco aí, essa desgraça, né? Que os senhores vê o tamanho do fluxo. 1 bilhão é o começo para se sentar numa mesa de delação. O Estado quer 1 bilhão para começarmos a negociar a delação. E hoje eu tenho certeza absoluta, um dos tribunais mais quietinho que nós temos, Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já está aí com a delação na porta, fresquinha para delatar esses desembargadores. Tem um aí, não sei das quantas, é o maior tribunal, só um desembargador que vem de sentença, que faz, que acontece. Agora o seu Beto louco, se não matarem, se não suicidarem ele vai para uma delação. E aí nós temos que começar a pensar o seguinte: vamos largar um pouco o BBB, o Corinthians, o Flamengo, né, as novelas, e começarmos a atentar com o perfil dos políticos. E a gente vai estar falando também alguma coisa. Dani, o que nós temos aí? Tem mais boa noite. Andréa Mello, boa noite, Andréa. Obrigado, Andréa. Tem o Roberto Santos Damasceno, Nenzão. Daniel Américo. Daniel, do Sucatão, um abraço pro Sucatão. E eu tenho aqui um recado. Até o dia 6 de maio, regularize sua situação no cartório eleitoral. Tire o seu título de eleitor e garanta o seu direito de votar nas próximas eleições. A democracia se fortalece com a participação de todos. Vamos lá, pessoal. Vamos procurar se atentar aí, dar uma olhadinha, faz pesquisa aí junto à Justiça Eleitoral, do título, dê uma olhadinha, porque esse prazo vai até dia 6 de maio próximo agora. Então a gente tem aí mais que uns 15 dias aí, 20 dias, começarmos aí a se preocupar, porque é muito importante o seu voto. Voto consciente, voto de postura, ver perfil, né? Não adianta pegar e ficar atropelando, vai lá, fecha os olhos. Não, aí depois você fica aí. Senador são 8 anos. Né? Então a gente tem que começar a ter muita responsabilidade, ver o perfil do seu deputado estadual, federal, do seu governador, ver o perfil do presidente, dar uma olhada no que está acontecendo, ver o que é melhor
para o seu filho, para sua família. A gente diz que se preocupar com isso aí é se preocupar com o futuro da nação. É muito importante que nós tenhamos um voto consciente, um voto aberto, um voto de responsabilidade. Então, o senhor e a senhora que chegou agora, não esqueça que acertar o título, todas as suas pendências, às vezes tem uma multa, tem uma coisa lá, é até dia 6. É isso, Dani? Pratique cidadania. E a gente vai estar aí jogando aí nos canais, né, senhora Tessa? Vamos lá, direto aqui do Espaço Nakashov, já passamos das 19h29 e estamos aí batendo um papo aí com o senhor, com a senhora, passando um pouquinho da experiência que nós temos de segurança, dizer que enquanto sociedade nós temos que melhorar muito, infelizmente a gente tem olhos para isso aí e eu tenho observado muito que não é só em São Paulo, teve o histórico aí dos policiais interceptar um carro de uma médica renomada, né, e acabou alvejando com não sei quantos tiros, levando essa médica a óbito. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: eu corro risco de vida nessa ocorrência? É uma pergunta que acabamos de fazer. O polícia ele tem que ter preparo, ele tem que estar bem, ele tem que praticar exercício, ele tem que praticar alguma atividade, é uma profissão de risco, é uma profissão estressante. Tanto eu quanto o Marangon aí passamos pelas polícias, dizer que se nós não estivermos preparados, com certeza em algum momento a gente falha. Então tem que estar bem consigo mesmo, tem que saber que é uma profissão que ela é amada e odiada. Eu sempre digo e repito, quando dá tudo certo numa ocorrência, nós chegamos a 50%. Se for lá prender um bandido, a família da vítima e a vítima vai ficar contente. Só que a família do malfeitor não vai ficar contente. Aí fica te desejando a morte, fica te ameaçando, enfim. Né? É uma profissão desgastante, é uma profissão que tinha que ter um outro trato, né? Por isso que as minhas críticas contra esse governador sem vergonha, né, abjeto, que as polícias de todos os outros estados aí que vivem esses estados às custas de São Paulo, né? Que é a locomotiva, é o pulmão, é as pernas, é os braços, são todos os órgãos da nação, pagam bem. E esse governador mentiroso, sem vergonha, o que ele fez? Veio aqui e deu outro golpe. Eu, por mim, pegava esses 10% e mandava para ele voltar para o Rio de Janeiro, porque não deu certo. E volto mais uma crítica. Mais uma crítica. O que nós temos aí de tão relevante na Mogi Bertioga que justifica pagar essa porcaria desse pedágio, seu Natelson? A gente paga o IPVA para quê? Para os caras ficarem roubando? Para se locupletarem? Para ficarem vendendo sentença e não vão para cadeia? E aí fica difícil, né? Muito raro, eu fico horas no Instagram, porque a gente é advogado, nós temos que estar sempre entendendo a dinâmica da coisa, porque isso aqui muda as leis do mesmo jeito que se troca de calça, de sapato, de roupas íntimas, de meia, né? É uma bagunça. Um dia é polícia municipal, que não muda nada. Outro dia não pode ser polícia municipal. É uma zona esse país. Esse país aqui não é pra gente sério, não é pra amadores. Aí nós ligamos lá as mídias aí, 2 defensores, ferrões, se é o termo aí, desculpe aí se erro, aí a gente fica meio empolgado, do comunismo, barato, nojento, maldito, foram presos. É o único país que idiota vira rico. Vai lá, faz uma música indecente, nojenta, escrota, que vai contra todos os princípios morais republicanos e no outro dia vira rico. Aí daqui a pouco tá lavando dinheiro, é do PCC, é do Comando Vermelho, e não podemos classificar essas merdas, desculpa o termo, não vamos falar besteira, não pode classificar esses satanases como terrorismo.
Então, fica aqui o alerta para o senhor e para a senhora. Hoje, se nós pegarmos aí, ninguém é obrigado, acho que tem que ser tudo muito legal. Pergunta quais são os hinos brasileiros, que dia 21 de abril é comemorado o quê? Embora também acho que esse Tiradentes não foi lá grandes coisas, mas enfim, né? Neguinho chega e fala, né? Desculpa a expressão, as pessoas chegam e falam, Mandela, aí você vai lá ler a história lá do... Então, né? Lampião, né? E por aí vai, né? A gente acaba endeusando algumas coisas que não merece. Falta cultura, falta leitura e falta entendimento. E a gente acaba, de certa maneira, pagando preço, né? Então, vamos falar também agora de uma ocorrência que foi extremamente... Falamos que ia falar, tá comentando bastante sobre ocorrência policial, e foi de ocorrência em Sorocaba, né? Foi uma ocorrência também que tivemos três óbitos dos delinquentes, né? E tivemos uma morte de um policial. Policial jovem, né? Infelizmente não tem como voltar à vida, né? Agora, quando nós chegamos, ligamos a televisão ou pelas mídias, que nós vimos como chegou o aparato militar ali e começou a dar tiro, polícia na frente, polícia do lado, viatura chegando, não poderia ter outro resultado. Aí falta o quê? Falta comando, falta preparo, falta ser profissional. E agora eu pergunto, essa família que perdeu esse jovem cheio de sonhos, cheio de vontades, cheio de planos, como que faz? Adiantou, no cômputo geral, ceifar a vida de 3 demônios que saem da sua casa para criar problemas? Pagou? E ainda fugiu o quarto indivíduo fugiu. E aí? Aí falar o quê? Que orgulho que essa família terá perdendo esse jovem militar, né? Como que ficou o sentimento dessa família? Então planejamento. Acho que é muito difícil. A rua, ela exige resposta muito rápida, é uma coisa que é nem um flash, né? Gente que ficou por 35 anos nas polícias, a gente entende, mas tem que ter preparo, tem que ter ensaios, né? Volto a insistir. Por exemplo, quem trabalha na rota, o estagiário, ele é o 5º homem, tem 4 policiais, um comando dentro daquela viatura, 4 policiais sob a supervisão de um sargento, de um tenente, um capitão. E esse 5º homem, ele é estagiário. Ele fica não na linha de frente, ele fica na retaguarda, ele aprende, ele fica vendo movimentos, porque tem uma planilha de segurança na rua, tanto para o policial quanto para sociedade, o munícipe, o pai de família. Será que todo caso que anda com as orbas aparecendo, tatuagem é marginal? E será que todo cara de terno e gravata é direito? Não. Antigamente, um cara com carro bom, bem arrumado numa favela era marginal. E um cara todo tatuado, mal vestido, com aspecto feio, num bairro nobre, era delinquente. Só que as coisas mudaram. Não dá para se aferir o potencial de ninguém pela aparência. Então, treinamento. E quando a gente está falando isso aí, enquanto nós estamos falando, quantas ocorrências estão acontecendo nesse momento? Quantas pessoas estão sendo abordadas?
Quantas pessoas estão perdendo a sua vida? É uma infinidade. Quantas ocorrências? E aí o que acontece? Falta de preparo, falta de instrução, falta de um bom salário, falta de comando, e aí vai uma sucessão de falhas, né? O Estado, nesse momento, ele foi feito para ser inoperante. Nós temos a justiça, nesse momento, inoperante. Se o senhor entrar com uma ação hoje na justiça, às vezes, eu vou dar um exemplo. Nós temos ações do Império que foi julgada por esses dias. Do Império. Aí fica difícil, né? Criou-se tantas coisas, cria-se todo dia polícia, agora veio o presidente querendo criar Polícia Nacional, Guarda Nacional, já tem um monte de polícia, só não tem resultados. Então, eu quero deixar aqui como profissional da área que a gente tenha uma larga experiência, deixar minhas críticas. É pouco tempo que se segura um aluno policial. A gente que foi da polícia sabe que tem muitas pessoas que, mesmo estando lá, já sendo, não tem o preparo adequado, não tem uma estrutura psicológica, não tem acompanhamento. Eu tive a infelicidade de ver muitos amigos tirando a própria vida, muitos amigos ficando muito mal, por conta que a rua é um poço sem fundo, psicologicamente falando. O senhor sai de casa, o senhor vai estar vendo de tudo. E o polícia não é convidado para tomar café na casa de ninguém. O polícia só vai para a ocorrência das mais complexas possíveis. Vamos lá, também falando para o senhor e para a senhora, ô Pedro, nós estamos levando esse bate-papo aí para os nossos amigos por causa de quem? A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. É isso aí, meu amigo e minha amiga aí que tá chegando de serviço, tá tomando aquele banho gostoso, tá esperando a janta lá que a esposa, a mãe, a família preparou. Nessa belíssima noite do dia 16 de abril, passa das 19h41, aqui direto do espaço Nakachove. Vamos lá, Dani, solta a bola. Tem uns boa noite aqui, o doutor Reginaldo está presente, dando boa noite. Doutor Reginaldo, grande advogado. Tem nossa amiga Silvani também, está presente. Silvani, sumida. Tem a Janaína Moreno, um beijo. Aí, Janaína, beijão. A Márcia Carvalho está presente, o Vander Macedo também está. E tem aqui um comentário, Roberto, da Juvanda, ela diz aqui, assim, aqui em Santa Catarina tem polícia todas as horas da rua. Né? E tem também uma pergunta aqui, da Pamela. Roberto, na sua avaliação, o que ainda precisa mudar dentro da segurança pública para que a proteção do policial vá além da farda? Ótima pergunta, obrigado. Vamos lá, Pamela, é isso aí. Muito legal responder essas perguntas. Primeiro, nem toda pessoa extremamente estudada é culta e nem toda pessoa culta necessariamente tem que ser estudada. Então, todas as profissões, mas essas profissões que têm uma aproximação e trabalham com relativo poder de decidir se a pessoa vive, se a pessoa vai presa, se é flagrante, se não vou fazer nada. O que acontece? Eu entendo que teria que ter um preparo melhor, teria que ter um salário digno, porque o que traz bem-estar, qualidade de vida? É o salário. O polícia, a partir do momento que ele não tem muito compromisso, eu conheci policiais que a polícia era bico.
Não tinha comprometimento nenhum, era trampolim, concurseiro, enfim. Na minha avaliação, vamos começar lá. Teria que ter um preparo melhor. Eu acho que não é nem nível escolar, embora nós temos que cada vez melhorar. Pegar uma pessoa que não tem um preparo tão eficaz e pôr com uma pessoa que já está preparado, mas aí também diz muito o quê? O lado psicológico da pessoa, se ele tem um caráter bom. Tem pessoas que entram na polícia para fazer o mal, para não falar que vai roubar, né? Tem pessoas, eu conheci pessoas que eu preferia trabalhar sozinho que na companhia dele, né? Também trabalhei com pessoas, teve evento morte, sabia que a pessoa não tinha um preparo psicológico forte para aquilo lá. Você imagina você sair, de repente, está tudo muito tranquilo, daqui a pouco você vai para um evento morte, ou vai lá para um atropelamento, ou vai lá para um suicídio, ou vai lá para uma pessoa que acabou de matar um pai de família, está ali, para um lixamento. Enfim, você alterna muito o seu psicológico, né? Você vive uma inconstância de segurança espiritual, material, física, muito grande. Daqui a pouco você tem que sair correndo atrás de um delinquente. Você está preparado? Então, resumindo o que eu quero dizer, eu vou elencar algumas coisas. Um preparo melhor, um salário decente, para aquela pessoa não precisar sair do bico que é a polícia, ir para o serviço que é mosca branca, mão branca, ir para o mercado. Antigamente tinha muito o mão branca, que era o segurança de banco, morreu. Eu cheguei aí em ocorrência que mataram o segurança, geralmente era um pai de família, um policial. Então, e outra coisa, nós não temos que ter essa estabilidade idiota. O funcionário público, ele tem que produzir. Eu não posso chegar lá e ficar escondido atrás da minha profissão, não produzir. Eu cheguei a pegar relatório de policiais, chegou de uns anos para cá, a polícia exigia o 3º grau, ou seja, nível superior, de pegar um relatório horrível. Não tem comprometimento, não tem... vai lá e identifica o cara que cometeu determinado delito. O cara vai naquele endereço, chegou lá, não achou, ele simplesmente faz um relatório negativo, ele atrapalhou toda a investigação, ele podia sair ali, pegar umas 3, 4 casas aleatórias no bairro, pegar umas 3, 4 casas na outra rua e identificar a pessoa. Não tem comprometimento com a causa. Então, esse policial, esse servidor de prefeitura, de estado, qual seja a função dele, tem que ser demitido, porque tem que ter produção. Quando você tem um juiz ladrão, bandido, como a gente está vendo, como a gente vê desembargador vendendo sentença, o estado chega e fala que ele é suspeito. Eu sou estado. Eu tenho que ter a capacidade técnica de falar: cometeu o crime ou não cometeu o crime? Cometeu o crime, mas eu, Estado, artigo 3867, doutor Ricardo, doutora Débora, doutor Reginaldo, eu cometi o crime, o Estado foi incompetente, foi incapaz, negligenciou o dever dele, a desídia foi maior do que o acontecido, e ele não indicou eu como o malfeitor. Tem suspeita, tem indícios, mas não tem prova. Não provou? Aí vem, eu pego esse transporte. E eu vi um juiz falando, e falou muito bem, não me recordo agora, mas está aqui no meu arquivo. Imagina o senhor e a senhora. Um professor, Pamela, presta atenção. Você tem o Brian aí na tenra idade, né? Um professor de jardim infantil, ele é acusado de assédio ou o estupro. Aí ele foi acusado, o Estado teve o crime, o Estado não teve competência para provar, chegar e dizer, apontar, ele cometeu estupro. Aí a pergunta é uma só, ele foi liberado lá no judiciário, no processo crime ele se safou,
pelo artigo 3867, que é um artigo que a gente trabalha muito, que é: deixei de condenar o réu, o fulano, o acusado, o indicado, por conta que não teve provas, as provas foram insuficientes. Só que tem uma coisa: aquele professor de pré-primário, ele vai voltar para a escola, ele vai voltar para cuidar das crianças, porque ele demonstrou que ele não tem perfil para estar ali. Houve suspeitas extremamente fundamentadas, porém o Estado não conseguiu. E quando a gente fala que nós estamos ser juiz, ser do judiciário e ser bandido, é bom, porque não paga. Sabe como que você vai ser penalizado? Sabe como? Uma aposentadoria compulsória. Não perde nada. Aí veio o coronel que matou, né? Que eu já não tinha dúvida nenhuma, a Gisele. Esse coronel, ele não perdeu a aposentadoria. Não perde. Se ele trabalhou 40 anos, 35, enfim, já completou o período dele para se aposentar, ele não vai perder. Não tem que perder. Agora, ele vai perder a patente dele. Ele volta, ele é desclassificado para soldado, para cabo, sem nenhum demérito, né? Porque um cabo e um soldado na rua que cria família, decente, cuida dos seus filhos, é muito melhor do que um vagabundo de um coronel marginal desse, né? O que serviu a patente dele? Para tirar a vida de uma moça? Nós temos aproximadamente, doutor Ricardo, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Não deu certo? Segue o jogo. A fila anda. Tá certo, doutor Reginaldo? Agora, o que é muito duro nesse momento é o quê? Você vê um Estado incompetente, ineficaz, ter a justiça mais cara do planeta e a mais corrupta. Os senhores peguem aqui o Instagram, muito raramente não termos aí, no meio de 10 notícias, 2, 3 que desembargador, que juiz, que ministro. Teve um ministro aí que falou que não aguenta mais essa compra de sentença. Os caras, nem eles estão se suportando. Nós tínhamos uma mídia, principalmente o Jornal Nacional, que protegia o sistema assim legal. Nem eles estão aguentando mais. A coisa implodiu. E essa semana teve um negócio muito interessante para o senhor e para a senhora que nos acompanha. Muito interessante, pois vejam bem. O artigo 52 da Constituição Federal, ele aponta quais são os direitos e os deveres do cidadão, do político senador. O que ele deve fazer? Ele julga. O senador tem capacidade de julgar quem? Presidente, vice-presidente, ministro de TCU, ST, enfim, todas as instituições de alto escalão. Não vai dar tempo de abrir aqui, mas enfim, vai julgar todo esse povo. Aí teve lá uma CPI do crime organizado. Aí teve manobra lá que é vergonhoso. Vergonhoso. Aí o que aconteceu? Tiraram 2 senadores, colocaram lá e o resultado ficou 6-4. Aí blindaram lá. Mas aí, esses ministros abjetos, porque não tem mais outro nome, é vergonhoso, aonde vão são achincalhados, não passam por um lugar. E volta a insistir, que nem o Idi Amin Dada, esse tirano maldito ditador lá, acho que de Uganda, sei lá de onde era. Temos liberdade de expressão. Porém, não sabemos, teremos expressão, liberdade depois da expressão. Então, nós vamos falar. É um direito. Está lá no artigo 5º, né, da Constituição. Preciso olhar. São tantos artigos, tantos incisos, me ajudem aí. Aí a pergunta é uma só. Como que o senador vai lá, faz esse trabalho? Aliás,
uma comissão, levanta, pede para indiciar 3 ministros, já é uma vergonha, porque se está pedindo para indiciar, é porque tem provas. Eu não posso pedir para indiciar uma pessoa se eu não tenho provas. O Estado não pode, sob pena de ser processado. Processar quem deveria processar, é um rolo. Mas vamos lá. Aí, não contente com isso aí, vai um ministro, vou me reservar o direito de me falar, porque todos nós somos inteligentes, mas vou falar o Toffoli. Foi lá e ameaçou o senador Alessandro Vieira, do Sergipe, é um delegado de carreira, nascido no Sul, e senador por lá, aliás, com uma postura ímpar. A gente vê que é um cara íntegro, né? E ele foi ameaçado de se tornar inelegível. Mas que país é esse? Que justiça podre é essa? Vou falar. Se os senhores acompanharam aí um diplomata de alto escalão lá na China, foi pego na corrupção, sabe o que fizeram com ele, seu Natália? Fuzilaram! Agora, se for fuzilar esses bandidos nossos aí, vai virar o deserto do Saara. Não vai ficar um, né? Porque liga a televisão, Alcolumbre está envolvido com não sei o quê. Esse Vorcaro aí virou o Satanás brasileiro, porque onde ele põe a mão, apodrece. Se fala aí a mulher de um ministro, 129 milhões. Eu queria saber que leis é essa que defende. Já está errado pela promiscuidade. Se fosse um país sério, aquele Congresso, uma grande parte, porque tem pessoas decentes, e esse STF, STJ, muitos estariam na cadeia. Estariam na cadeia. Né? E aí, o senador ele tem por obrigação fiscalizar, investigar e julgar essas autoridades. Quem que foi afastado? Collor, a Dilma Rousseff, teve mais alguém que a gente lembra? Quem que foi que afastou? Senado, Congresso, foi? E por que ministro do STF não pode? Quem? Eu vou fazer uma pergunta. Nem o próprio presidente tem ascensão em cima dos outros. Ou seja, pode até pensar que não. Mas os caras estão numa posição de semideuses. E alguns achando que são deuses. Vamos lá, Dani. Vamos dar boa noite para Sueli Melo. Boa noite, Sueli. A Hilda Vitória. Boa noite, Hildinha. Hilda. Tem o André Silva também está presente. Eu vou reforçar o recado, né? Vamos lá. Esse ano temos eleição e não podemos deixar de exercer nosso direito como cidadãos. Até o dia 6 de maio, regularize sua situação no cartório eleitoral. Tire seu título de eleitor e garanta o seu direito de votar nas próximas eleições. A democracia se fortalece com a participação de todos. Vamos lá, votar certo, consciente. Eu mesmo, por exemplo, eu vou votar num senador que é a favor de impeachment de ministro. Eu entendo. Porque, volto a insistir, o professor erra, o juiz erra, o desembargador erra, o ministro erra. Mas tem que ser punido. Tem que ser banido do serviço público. Então, Pamela, resumindo lá tudo que a gente está falando, a gente não tem que ter um Estado tutor de funcionário público. Funcionário público não teve perfil, não produziu, seja ele o que for, tem que ser mandado embora. Eu estava vendo umas médicas em um determinado lugar, ia lá, batia um ponto, uma ia para academia, a outra ia para o shopping, a outra ia para casa dormir, a outra ia para o mercado e as filas lá se aglomerando. Que país é esse? Ela é o quê? Ela é funcionária pública. O que tem que fazer? Mandar embora. A partir do momento que o polícia ganha bem, a partir do momento que o polícia é valorizado, a partir do momento que ele se sente útil naquela profissão, você acha que ele vai querer perder a profissão? Não.
Então, respondendo isso aí, o Estado tem que ter mecanismo para que nós tenhamos aí uma rapidez, mas errou, é uma coisa grave, respondeu o administrativo, não basta só afastar. Isso é muito pouco. Não teve perfil, vai para a rua, vai procurar outra coisa. Se não está dando certo para ser um funcionário público, tente outra coisa. Tantas outras profissões tão dignas quanto estão. Mandar um abraço aí para a doutora Rosália, lá da clínica Vitalform, localizada lá na rua Floriano Peixoto 214, próximo ali do Baxman. Uma clínica de alto padrão, com excelentes profissionais, todos supervisionados pela doutora Rosália, que tem uma vasta experiência nesse ramo. Então, o senhor e a senhora está precisando de fisioterapia, pilates, estética, procura a melhor clínica que nós temos na região. Vitalforma, rua Floriano Peixoto 214, vai estar lá os cuidados e supervisão da doutora Rosália. E é isso aí, né? A gente está passando já das 19h59, a gente nem vê a hora passando, né, senhora Tels? É muito gostoso estar aqui. Seria melhor se nós pudéssemos estar aqui falando de boas coisas, que tivemos bastantes ações positivas. Eu sempre digo que é o seguinte, o pastor tem que ser bom, ele tem que fazer caridade, eu não. O polícia tem que prestar bons serviços, ele tem que prender, e é obrigação, né? Obrigação. Quanto mais excelência no serviço, mais bons resultados, mais qualidade para a população. Enfim, a gente vai melhorando o nosso dia a dia. Então, a gente tem que estar pensando o seguinte: o dia que tombar lá um caminhão de cerveja, um caminhão de carne, um caminhão de eletrodomésticos, de eletrônicos, e as pessoas for lá perguntar se o motorista precisa de um socorro e não lá saquear a carga, nós nos tornamos uma sociedade decente, justa. O dia que nós pegarmos um desembargador que estava estuprando a própria neta e ver esse maldito ir para a cadeia, nós nos tornamos uma sociedade justa, né? Então a gente tem que começar a fazer conta. Que sociedade que nós queremos para nós, né? Um politiqueiro sem vergonha, como tá cheio, se preocupa com a próxima eleição. Não mede esforço para enganar, e a gente conhece muitos, né? Um estadista, ele se preocupa com a próxima geração. Com leis boas, leis funcionais, que a gente tenha resultado, né? Então, nós temos que buscar mecanismos para que tenhamos um estado melhor, um município melhor, para que menos impostos, mais qualidade de vida, mais saúde, mais educação. A Juvanda, né, falou que no estado que ela tá lá, um abraço também para ela, lá tá longe, Santa Catarina, né? Ela tá pedindo para você mandar um alô para Santa Catarina. Um beijo forte aí para os catarinenses, povo muito unido, um pessoal também que faz desse Brasil maior, né? É um povo que é muito disciplinado, um lugar muito bonito. A gente tem muitos amigos que mudaram para lá, tem família lá, e eles falam muito bem. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas quero estar um dia lá também para conhecer de perto, em loco, toda a beleza lá do sul. A gente viaja mais por Nordeste, mas não vai faltar oportunidade. Beijão aí, ô Vandinha. Que Deus abençoe você, sua família, que estejam todos bem. Um abraço para todos vocês. E vamos lá. Se faz segurança com policiais. E Santa Catarina está de parabéns, né? Por que não se distribui melhor? Por que não se organiza melhor? Se formos agora na delegacia, que é uma vergonha, Polícia Civil está no fundo do poço. Esse governador sem vergonha e esse
secretário também, que acho que desistiu de ser senador, né? Derrite, né? Também horrível, né? Enganadores. Acabou com a Polícia Civil. Hoje eu digo como profissional que fui da área. E mandar um abraço para todos os policiais lá, e estagiários e funcionários da prefeitura, que não tem culpa da incompetência que vem lá de cima, né? Mas se tirarmos os estagiários, tirarmos os funcionários da prefeitura, fecham-se as portas. Eu vou cortar o pescoço se nós não passarmos agora na delegacia e está fechado. Vergonhoso. Vergonhoso o que aconteceu. E aí não tem polícia. Aumenta-se o crime está mandando nas cadeias, o crime está mandando nas ruas, o crime está mandando na Faria Lima, no coração financeiro do país, na Paulista e todas as margens daquilo ali, que é o pulmão financeiro do país. Dominou a política, dominou a saúde, dominou a segurança, já tem tentáculos na justiça, e aí? A gente fica triste porque policiais foram afastados envolvidos com o crime organizado. Policiais, não sei, de um batalhão de elite fazendo segurança para marginais. Mas sabe o que é isso aí? É incompetência dos gestores, né? Eu sou a favor mesmo que o Ministério Público, deixar também aqui meu repúdio para esse PGR, que mostrou ser um incompetente, um dos piores PGR que a República já teve até o presente momento, aparelhado, alinhado com tudo que não presta nesse país. É uma coisa que é desprezível, né? Ou vamos falar uma palavra bonita, abjeto, né, doutor Carim, doutor Ricardo, doutor Reginaldo, doutora Débora. Um abraço também pro Fabinho e pro Tonho. Dizer que é uma vergonha. Então vejam o perfil aí do seu candidato, para que sejam candidatos coerentes, entendeu? Não é coerentes com a politicagem barata, sem vergonha, ordinário. Coerentes com a qualidade de vida para o senhor, a sua família. Depois, vota errado, não reclama da segurança, não reclama da saúde, não reclama que tá tudo mal. Não reclama que você vai numa semana com X reais no bolso, compra, enche a sacola. Depois, passado alguns dias, o senhor volta lá, tá tudo lascado, traz metade do que trouxe, né? Vamos lá, Dani, mais alguma coisa aí? Vamos dar boa noite para o Moisés Melo, tá dando boa noite, e o Ederson Kelly. Boa noite, Éder. Valeu, Éder. Camisa 10. Valeu, Moisésão. Obrigado por estar assistindo aí, nos acompanhando. Dizer que também logo já tá todo vapor lá a nova sede. O senhor tá contente, senhor Nateus? Nós vamos fazer barulho lá, né? Se os caras não lacrarem, né, senhor Nateus? A mais, né, Pedro? Vamos lá, né, Dani? É isso aí. É isso aí, pessoal. Passa das 27, não vamos levá-los à exaustão. Tá muito gostoso o bate-papo, nós ficaríamos a noite inteira. Também aqui vendo meu amigo Vandrei, desejar muita saúde e que Deus continue te abençoando, como abençoou naquele acidente lá, né, seu Nateus? E fazer um alerta pro senhor e pra senhora. Tomem muito cuidado com o volante, não façam do volante uma arma, né? Nós tivemos a infelicidade aí de convivermos com um episódio muito ruim, que o Vandrei milagrosamente escapou de um evento aí mais danoso, teve problema de saúde, mas foi atropelado na calçada, né? É uma coisa que, infelizmente, o ser humano ele é muito volúvel, falho, mas veja bem, Moisésão, se ele não protege a mãe dele, nesse momento a gente poderia estar, né, Deus o livre, com uma tristeza aí junto à família maior do evento de ter sido atropelado. Então, muito cuidado no volante, muito cuidado com o celular, muito cuidado quando está no trânsito, né? Um trânsito violento, um trânsito caótico, um trânsito que as pessoas não têm respeito, cada vez pior. A gente fica muito triste porque criam-se tantas leis duras e o resultado não vem. Agradecer a todos vocês aí por estar nos acompanhando.
agradecer esse carinho, obrigado pelas perguntas, dizer que a gente só está aqui porque vocês estão dando esse suporte, nos acompanhando, interagindo e nos ajudando a cada dia a ser melhor. Com críticas, perguntas e estamos aí. Que Deus abençoe cada um de vocês, que tenham aí um final de quinta-feira, uma sexta-feira, precedendo aí o fim de semana com feriados. Que Deus abençoe a todos. Forem viajar, tome cuidado com segurança, revisem o carro, freio, amortecedor, procurem cuidar da família, que é o bem maior que Deus nos deixou. Deus abençoe a todos e até a próxima.